mais um vídeo aqui no meu canal e neste vídeo eu tô aqui para conversar com vocês sobre hábitos. E eu quero compartilhar com vocês 3 hábitos que me impediam de mudar de vida. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo porque possibilita uma troca e uma aproximação entre nós. Eu vou compartilhar aqui com vocês experiências pessoais minhas e eu espero que você aí do outro lado se sinta à vontade também para compartilhar as suas próprias experiências aqui nos comentários conosco, ok? Então, vamos lá? O primeiro hábito que me impedia de mudar de vida, e aqui quando eu digo mudar de vida, eu estou falando em todas as áreas da minha vida. Esse é um hábito que eu acredito que seja muito comum, que é ser imediatista. E para contextualizar essa questão de ser imediatista, eu trouxe aqui alguns dados científicos que eu gosto muito de estudar, então eu quis compartilhar isso com vocês. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 sistemas. O sistema deliberado, que é o sistema lento, e o sistema rápido, que é o sistema automático. O sistema deliberado é aquele que o nosso cérebro toma as decisões de uma forma mais consciente. E já o sistema automático, ele faz isso de uma maneira mais impulsiva, né? Na tentativa aí de economizar energia. Então ele fica responsável pelas tarefas comuns do nosso dia a dia, que às vezes acabam se tornando hábitos. E os hábitos, gente, eles são uma repetição de comportamento. A gente vai reforçando um hábito psicologicamente ou fisicamente de tanto repetir diversas vezes o mesmo padrão. Por isso a gente às vezes tem a impressão que certos hábitos são muito difíceis de mudar, porque eles acabam quase que crescendo junto com a gente, não é mesmo? E essa questão de ser imediatista, eu acredito que é algo que é reforçado desde que a gente é muito pequeno, né? A gente tá chorando, aí os nossos pais, na tentativa de cessar o nosso choro ali, colocam a chupeta na nossa boca. Ou às vezes a gente tá impaciente porque não quer esperar num lugar, aí a nossa mãe, o nosso pai pega e fala, fica quietinho, e dá alguma coisa pra gente se distrair ali. Então, a gente tá sempre ali buscando aquelas recompensas rápidas. Pesquisando, eu encontrei uma frase que eu quero compartilhar aqui com vocês, que é bem assim. O ser humano é muito imediatista, ele quer tudo para ontem, muita coisa para hoje e quase nada para amanhã. Quando a gente pensa em esperar pelas coisas, isso é algo que muitas vezes deixa a gente desconfortável. E esse desconforto faz com que a gente busque caminhos mais curtos para alcançar o que a gente deseja. E eu, gente, eu sempre fui assim, né? Até me tornar minimalista e ficar mais madura, eu era totalmente imediatista. Eu não conseguia pensar nada no longo prazo. Afinal de contas, a maioria das coisas que a gente deseja construir na nossa vida, e aqui vocês podem entender como diversas áreas, por exemplo, carreira, estudos, relacionamentos, são coisas que demandam tempo, precisa de consistência, de planejamento, paciência, e era algo que assim eu realmente não tinha. Entendi o tempo como o agora, né? Eu vivia no agora. Então, assim, se eu queria, por exemplo, aprender uma coisa nova e eu precisasse de fazer um curso, aquilo ali já me gerava uma certa ansiedade e eu queria ir pelo caminho mais curto. Às vezes eu até desistia daquele curso ali porque, nossa, quando eu pensava que o curso duraria 6 meses, 1 ano, 2 anos, já era um motivo para me desistir. Sobre a questão também de comprar as coisas. Eu, às vezes, comprava o mais barato por pura falta de paciência, que eu não queria esperar para ter aquela coisa. Então, durante muito tempo, eu me contentava em ter coisas ali similares, de baixa qualidade, só para ter naquele momento. Em relação a sair também, era a mesma coisa. Às vezes, eu queria viajar para um lugar bacana, e aí eu pensava, não tenho dinheiro para viajar para aquele lugar bacana agora, mas o pouco de dinheiro que eu tinha naquele momento, eu não pensava que se eu guardasse, esperasse mais um tempo, eu poderia ir para aquele lugar bacana. Eu gastava tudo naquele momento ali e pronto. Eu vivia o hoje, literalmente. Outra questão também muito comum é a questão de emagrecimento. Eu nunca fui muito magrinha. E isso sempre foi algo que me incomodou. Eu queria ser mais magrinha e tal. Então, eu sempre fui mais troncudinha, mais cheinha. Não gordinha, mas sempre fui mais cheinha. E às vezes, quando eu pensava em emagrecer, eu não pensava em me reeducar. Eu pensava em conseguir emagrecer rápido para uma determinada época. Então, eu não ligava de fazer aquelas dietas malucas, cortava tudo que eu gostava de comer por um determinado tempo, só para atingir o peso que eu queria ali. Certo tempo, eu fui entendendo que isso não era legal, que eu precisava encontrar um equilíbrio
entre o que eu estava vivendo naquele momento e o que eu gostaria de viver no futuro. E isso só foi possível após mudar a minha forma de pensar mesmo, tá? Porque eu não entendia que as coisas e o ambiente que eu vivia me influenciavam. Então, depois que eu me tornei minimalista, veio junto com essa questão do minimalismo, o autoconhecimento e a busca por desenvolvimento pessoal. E aí só foi possível também eu mudar essa questão de ser imediatista a partir do momento que eu entendi que muitas coisas me geravam gatilhos e me faziam reforçar aquele comportamento de querer tudo pro agora. Então eu busquei eliminar certos gatilhos que eu sabia que reforçavam esse comportamento imediatista meu. Eu saí das redes sociais porque ver as pessoas às vezes mostrando comprinhas, viajando para certos lugares, né? Me gerava um gatilho ali de ansiedade, de eu querer certas coisas para aquele momento. No lugar disso, eu busquei a me conectar mais com a minha espiritualidade. Isso aqui, gente, é independente de religião. Cada um tem uma crença. E quando eu digo espiritualidade, eu estou falando de você se conectar com algo maior, que você acredite, que te faça bem. Também busquei muito autoconhecimento e desenvolvimento pessoal em todas as áreas da minha vida. Então, eu li vários livros sobre desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de estudar questões ligadas ao comportamento humano. Isso foi muito positivo para mim porque me ajudou a entender que eu tinha algumas limitações, que eu precisava respeitar essas limitações e também eu tinha potencial em outras áreas, que eu precisava desenvolver esse potencial em outras áreas. E a partir daí eu entendi que na questão financeira eu não precisava guardar 50% do que eu ganhava e viver apenas com os outros 50%. Eu poderia muito bem me reestruturar financeiramente, começando a poupar 10% que eu ganho e à medida que eu fosse conseguindo me reequilibrar financeiramente, eu poderia ir aumentando o valor que eu guardava. Entendi que eu não precisava cortar tudo o que eu gostava de fazer. Por exemplo, eu sempre gostei de comprar coisas boas e que estavam na promoção. E isso não era um problema, né? A promoção em si não era um problema. Mas eu precisava entender que a promoção só era uma vantagem para mim quando eu realmente estava precisando daquilo, né? E antigamente eu fazia exatamente o contrário. Eu comprava as coisas na promoção só para poder ter aquelas coisas mais rápido. E hoje em dia eu vejo a promoção como uma oportunidade de ter o que eu quero mais barato. Em relação ao corpo também, essa questão de manter o peso, a mesma coisa. Eu fui percebendo que a melhor forma de eu ter um corpo bonito, saudável, manter uma boa qualidade de vida, não era cortando todas as coisas que eu gostava de comer por um período para me atingir o peso X. Hoje em dia, eu nem foco muito nessa questão de peso na balança, porque o peso, ele não revela ali quanto você tem de músculo e quanto você tem de gordura. Eu costumo monitorar o meu corpo através das minhas medidas, né? E eu como tudo que eu tenho vontade, só que com moderação. Quando eu vejo que eu tô saindo da linha ali, eu falo, não é assim. Eu preciso fazer o que é certo, né? Me alimentar de forma mais saudável, evitando certas coisas. Na maior parte do tempo, 80% do tempo aí comendo saudável e deixar essas bobeiras que todo mundo gosta de comer, eu também gosto de comer, tá? 20% do tempo de desenvolvimento pessoal também. Eu entendi que não precisava ler 3 livros em uma semana. Eu podia ler um livro por mês e absorver aquelas coisas que eu estava aprendendo sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal aos poucos. Aprender e aplicando aos poucos na minha vida. Segunda coisa que me impedia de mudar de vida era querer sempre estar agradando a todos. Bom, eu sou filha única e desde pequena os meus pais trabalhavam fora e eu fui criada uma parte da minha vida pela minha avó e a outra parte da minha adolescência pela minha tia. E não ter a presença ali da minha mãe comigo, né, durante a minha infância e a minha adolescência, me tornou uma menina muito carente. As circunstâncias da época, eu não tinha outra opção. E eu não julgo a minha mãe por causa disso, mas isso refletiu muito nessa questão de ser carente, né? De receber mais afeto. E aí, o bairro também onde que eu cresci, eu mudei pra lá, eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Ele era um bairro novo, então tinha poucas casas na minha rua, só tinha minha casa mais 2 casas e tinha poucas crianças. Então, o convívio que eu tinha com as meninas eram mais na escola. E eu já contei pra vocês aqui em outro vídeo do canal que quando eu era criança,
eu sofria uma espécie de racismo reverso. As meninas que estudavam no colégio público perto da minha casa, elas não me aceitavam, elas não gostavam de mim, porque eu tinha o cabelo liso e comprido. E a maioria das meninas eram meninas negras de cabelos crespos. Essa rejeição me acompanhou até a minha adolescência. Então, eu era sempre vista como uma menina metida, né, CDF. Eu sempre fui mais quietinha, mais de ficar estudando na minha e tal. E quando eu tinha a oportunidade de me aproximar de alguém no colégio, fazer uma amizade, eu aceitava tudo porque eu não queria ficar sozinha. Eu queria ter aquela companhia daquela pessoa ali, porque eu queria ser aceita, eu queria ter uma amiga. Só que às vezes, para ter essa amizade, eu me sujeitava a certas coisas, como por exemplo, né? Eu percebia que as meninas, elas me olhavam meio torto. Então, no dia que a gente podia ir com roupa comum, sem ser o uniforme da escola, eu ia com as minhas piores roupas, porque eu não queria que elas me olhassem e pensassem que eu era metida. Então, eu tava fazendo aquilo ali porque eu queria agradar elas. Às vezes, eu andava só com meu cabelo preso para poder agradar elas. E isso foi crescendo junto comigo. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, que eu comecei a ter os meus primeiros namorados, era a mesma coisa. Eu não queria desagradar os meus namorados. Eu lembro que um dos primeiros namorados era um rapaz que gostava de ser bom em tudo e aparecer e tal. E eu lembro que teve uma certa vez que teve uma votação para conselho de classe na sala e ele ficou indignado porque ele queria que eu me candidatasse, porque para ele eu era a melhor opção ali para o conselho da classe. E eu não quis fazer. E eu não ter feito aquilo ali foi uma das primeiras coisas que eu me lembro assim, que eu comecei a entender que eu não tinha que ficar fazendo as coisas para agradar os outros. Porque aquilo ali não era algo que eu gostaria de fazer. Eu não queria ser a responsável pela classe ali no momento. Eu fui ficando mais velha e eu fui entendendo que eu não era melhor do que as pessoas, porque algumas pessoas me elogiavam, e eu também não era pior porque outras me criticavam. Mas eu fui percebendo que eu precisava ser mais autêntica, mais verdadeira e não ficar aceitando tudo de todo. Então, eu falava mais as coisas. Cada vez que eu ia contra a pessoa ali, eu ficava me corroendo por dentro, mas eu sabia que eu precisava fazer isso, que se eu não fizesse, quem iria ficar, né, contrariada era eu. Mas assim, foi algo muito difícil e isso foi até aí a minha vida adulta, tá? Eu tinha muita essa dificuldade, sempre querendo agradar as pessoas. E sobre essa questão de agradar os outros, né? É tudo sobre a perspectiva do outro. A gente não tem que se preocupar em satisfazer as expectativas dos outros sobre nós. Então, depois que eu entendi que o que os outros esperam de mim é um problema deles, pronto. Eu me libertei de ter que agradar as pessoas, de ter que fazer o que as pessoas esperam de mim, tá? Eu sou o que sou e as pessoas, elas têm o direito de gostar ou não de mim, porque eu também tenho esse direito e é claro que também não gosto de todo mundo. Terceiro hábito que me impedia de mudar de vida, esse vai até um pouco com um hábito anterior, que é depender das pessoas e depender das coisas para fazer algo. A sensação que você depende de alguma coisa ou depende de alguém para ir em algum lugar, para fazer alguma coisa, é uma sensação que acaba limitando a gente, né? Criando certas privações que muitas vezes não existem, de fato. E uma boa parte da minha vida eu era assim, eu era apegada exatamente ao que eu não tinha. Né? Se eu não tivesse uma roupa nova para ir na festa, eu não ia. Sendo que eu tinha várias roupas que às vezes eu ainda nem tinha usado, que eram novas, não tinham sido acabadas de comprar naquele momento, mas eram novas, estavam com etiqueta e eu poderia muito bem usar aquelas roupas. E aí eu não usava. Outra coisa era a questão de me apegar a ter uma pessoa para ir nos lugares. Quando eu estava na minha adolescência, eu tinha um grupo de 4 amigas, né? 4 contando comigo. E aí, todas as minhas amigas começaram a namorar. E eu fiquei sozinha, né? Eu era a única que não tinha namorado. Então, eu tinha que segurar ali 3 velas. E aí, durante um tempo, eu queria namorar qualquer pessoa que aparecesse. Porque eu não queria ficar sozinha, né? Depois de um tempo, eu comecei a perceber o seguinte, que eu não precisava de ter um namorado naquele momento. Que eu não estava naquela fase, naquele momento. E que eu poderia muito bem me divertir, fazer tudo que eu tinha vontade sem ter um namorado. E foi exatamente nessa época que eu me libertei da ideia que eu só podia fazer as coisas, ser feliz se eu tivesse um relacionamento ali, que eu conheci uma das minhas melhores amigas que eu tive.
E ela também estava sozinha. Uma vez eu fui sair, eu estava no ponto de táxi, sozinha para ir para uma festa, e ela também estava lá, a gente se conheceu, fomos juntas, e ali nasceu uma amizade que ainda dura até hoje. E aqui eu quero deixar para vocês esse questionamento. Quantas vezes você já se limitou por não ter alguma coisa ou por não ter alguém? Esse sentimento de apego, ele traduz muito a busca por proteção e segurança. E às vezes é óbvio que a gente quer se sentir protegida, quer se sentir acolhida e amada, só que a gente precisa trabalhar certas inseguranças dentro da gente. Então, às vezes não é sobre o externo, é sobre o interno. Eu consigo perceber a quantidade de coisas legais que eu deixei de fazer, a quantidade de recursos que eu desperdicei por ser uma pessoa apegada. Eu só consegui deixar de ser apegada assim depois que eu mudei uma chavinha aqui na minha cabeça, que era o seguinte: eu não tinha a companhia dessa pessoa até este momento, ou eu não tinha essa roupa ou esse item até nesse momento. E eu não conseguia me virar com isso. Por que agora eu estou sentindo essa dependência dessa coisa ou dessa pessoa? E aí, todas as vezes que eu parava e me perguntava sobre isso, eu falava, não, isso é uma coisa que não tem sentido. Eu não preciso ficar apegada a isso. E aí, eu fui me libertando desse apego que eu tinha. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com você ser filha única. A minha mãe, ela sempre tentou me criar de uma forma um pouco mais independente. Então ela sempre falou pra mim, não espera ninguém pra ir com você nos lugares, se você tiver que fazer alguma coisa, vá, porque eu trabalho, eu não posso ir e tal. E aí eu fui vendo que eu sempre desembolei tudo que eu precisava desembolar na minha vida sozinha. É óbvio, é ótimo a gente ter amigos, é ótimo a gente ter as coisas, as ferramentas necessárias pra gente desenvolver algumas coisas. Mas a gente não pode ser dependente de nada nem de ninguém, porque Deus e o universo, eles dão as coisas pra nós não quando queremos, mas sim quando a gente realmente necessita. E isso não é no nosso tempo. Às vezes a gente não entende isso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que ter alguma coisa no agora, que a gente precisa de um relacionamento, de uma amizade, de um relacionamento amoroso agora para ser feliz. E a gente não precisa, gente. A gente tem tudo o que a gente precisa. É só a gente mudar o nosso olhar sobre as coisas. Momentos incríveis estão sempre por chegar e quando a gente menos espera, a gente está vivendo o que a gente sonhou há bem pouco tempo atrás. Bom, gente, esse foi todo o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo, que esse conteúdo mais reflexivo possa ter te tocado e te ajudado de alguma maneira. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de compartilhar esse vídeo, gente. Agora, nessa época, as pessoas assistem menos vídeos aqui no canal, então eu conto muito com a ajuda de vocês para espalhar os meus vídeos aqui pelo YouTube. E também deixa aqui a nossa hashtag Videomária para eu saber que você curtiu o vídeo. Um grande beijo para todos, bom feriado aí de carnaval e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!